Boa noite, graça e paz. Amém. Amém. Quero pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 5. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão de pé. Lucas capítulo 5, versículo 1 até o 11. Vai colocar ali no projetor, então sai da frente para não atrapalhar os irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando ensinava o barco à multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes a rede. Fizeram sinais a outros companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, sou o homem pecador. Pois o espanto se apoderava dele, e todos os que estavam por causa da pesca que haviam feito. E todo de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus: não temas, agora em diante serás pescadores de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu coloquei o título, na verdade é um título-tema. Às vezes eu não faço essa diferenciação entre um e outro, mas é mais para deixar algo fixado para os irmãos, que é no barco ou fora dele. Não sei se foi preparado o slide, mas digam comigo: no barco ou fora dele. Pergunta para o seu irmão: no barco ou fora dele? Os irmãos podem se assentar. A minha esposa já estava ali me dando sinal, né? Pede para os irmãos sentar. Assessoria. Bem, irmãos, nós temos algumas passagens muito particulares em que Jesus se encontra com essas mesmas pessoas. Algumas situações de Cristo com essas pessoas, haviam outros convidados para aquela situação, mas no mais, a vida de Jesus se resumia àqueles seus pequenos discípulos, aqueles 12 discípulos. Aqui, no caso, foi o chamado deles. Então, você vai perceber que na nossa jornada cristã, muitas pessoas vão passar do seu lado, como cristãos. Quem já participou de igrejas grandes aí? Eu já participei, já fui membro de igrejas grandes. Eu já nasci no Evangelho e eu vi muitas vidas passando do meu lado, aceitando Jesus, e a vida vai passando, daqui a pouco aquelas pessoas não estão mais nos caminhos do Senhor. Mas a mensagem que foi direcionada, não foi direcionada somente para mim, para você, mas foi para todos. A mensagem de Jesus foi para todos. E o que diferenciou essas pessoas de nós que estamos firmes? É o que nós vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre isso. Se estamos no barco ou fora dele, ou se pouco importa se estamos no barco ou fora dele. Vamos ver, né? O que Deus tem para falar com a gente. O que eu quero primeiro que vocês guardem no coração de vocês é que Jesus falava com uma grande multidão. Jesus, a sua mensagem, ela atingia várias pessoas. Muitas pessoas estavam com o coração extremamente motivados para estar ao lado de Jesus por N motivos. Quais eram os motivos? Jesus fazia milagres, né? Foi falado aqui. Jesus fazia milagres, isso é bom. Não é bom Jesus fazer milagres? Lógico que é bom. Se eu e você fomos mentirosos a dizer que não é bom que Jesus faça milagre, será que a gente não tem orado por milagre de Jesus? Lógico que temos orado. Muitas pessoas estavam próximas de Jesus porque Jesus
tinha a capacidade de multiplicar pães e peixes na hora da fome. Se nós formos aquelas pessoas que digam, não é importante comer, não é importante a bebida, o importante é estar do lado de Jesus, estamos sendo hipócritas. Porque na verdade é importante, a Bíblia mesmo diz, Jesus diz, olha, vocês podem olhar para os animais, para as aves do campo, eu estou dando para elas aquele alimento diário, eu tenho suprido a necessidade delas, e aí Jesus fala assim, vocês não são mais importantes do que elas, quanto mais vocês, eu vou deixar faltar alguma coisa para vocês. Então, muitas dessas pessoas, e a motivação de cada coração Jesus compreendia. E eu queria entender hoje, nessa noite, junto com os irmãos, através do Espírito Santo, porque esses discípulos mais próximos de Jesus tinham várias motivações no coração deles. A grande motivação deles era ouvir o que Jesus estava ensinando. Nós vemos aos pés de Cristo, durante 3 anos e meio, os seus discípulos estavam ali firmes. Durante 3 anos e meio, muitas coisas aconteceram. E quando eu volto para esse lugar aqui, me traz uma recordação muito boa que muitas pessoas nós estávamos unidos juntos com grandes propósitos do Senhor, e infelizmente outras não estavam com bons propósitos no coração, e as coisas foram acontecendo e essas pessoas não estão mais nos caminhos do Senhor. Mas isso aconteceu com os discípulos de Jesus também. Jesus, quando vai chamar os seus discípulos nessa pesca maravilhosa, ele chama a Pedro, chama os seus irmãos e chama alguns dos discípulos e fala, vamos se retirar um pouquinho mais para ali, joga a rede para aquele lado. Aí vem a pergunta de Pedro, Senhor, mas nós pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas sobre sua palavra nós vamos fazer. Isso é importante. Diga comigo, mas sobre a sua palavra nós vamos fazer. Eles vão lá, jogam aquelas redes e aquelas redes se rompem. E eles têm que chamar ajuda de outros barcos para virem ajudar eles. Eles estavam no barco, ou eles estavam fora dele. Vamos meditar em outro texto. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Se você quiser só marcar esse texto na sua Bíblia, eu vou dizer o que diz esse texto. Mais uma nova situação em que os discípulos estão com Jesus no barco. Só que agora, Jesus não está dizendo absolutamente nada. Jesus está deitado na proa do barco. Na proa, né? Jesus está deitado lá na proa do barco e começa uma grande tempestade. E os discípulos ficam extremamente desesperados. Marcos capítulo 4, versículo 35. E aqueles discípulos ficam... A tempestade. E o que Jesus estava respondendo para eles? O quê? Nada. Jesus simplesmente estava dormindo. Alguém já se sentiu nessa situação? De você estar passando por uma grande tempestade e que Jesus não dá uma resposta para você? Já? Sim ou não? Eu já. E esses dias, alguém disse esses dias. Eu também já passei por situações em que eu estava no meio de uma tempestade e eu não ouvi a voz de Jesus. Mas a gente, por ser crente, sabe onde Jesus está, sabe como é que a gente conversa com Ele, sabe como a gente vai ao encontro dele, às vezes no nosso quarto, né? Vamos lá, vamos conversar com Jesus. E aí Jesus acorda daquele sono, olha para aquele monte de gente e fala assim, gente de pouca fé, por que vocês estão temerosos com essa tempestade? Aí Jesus ergue suas mãos e diz para o vento, acalma. E diz para a tempestade, acalma. E aqueles homens ficam, uau! Jesus tem poder sobre as tempestades. Jesus tem poder sobre os ventos. E eu vejo hoje crente dentro da igreja ainda tendo dúvidas se Jesus tem poder para fazer milagre. Não é? Às vezes o nosso problema é tão grande, a nossa tempestade é tão grande que a gente, o nosso coração diz, Jesus não vai acalmar a nossa tempestade. Essa não, pode ser que um ventinho Jesus acalme, uma garoa Jesus manda cessar. E aí Jesus olha para a gente e fala assim, vocês têm pouca fé, acalma e acalma. Agora o interessante, é uma pergunta que eu dei para vocês nessa noite. Nessa situação, Jesus estava dentro do barco,
no meio daquela tempestade, qual era o lugar mais seguro? Qual era o lugar mais seguro? Pergunta. Obrigado. Pergunta para o seu irmão, qual era o lugar mais seguro? Dentro ou fora do barco? Nós vamos entender. Eu vou deixar essa pergunta para vocês meditar. Depois eu falo dela. Mais uma passagem de Jesus. Mateus capítulo 14. Vou ser breve porque eu vou ter que mostrar o projeto para vocês do Egito, tanto vocês intercedem e não conhecem. Mateus capítulo 14. Os discípulos estão numa pesca. A tempestade também está batendo no barco, só que agora Jesus não estava dentro do barco. Jesus estava fora. E Jesus vem fazendo o quê? Caminhando sobre as águas. E aí aqueles discípulos ficam assustados. E um deles tem coragem. Né? Coragem de quem? Quem foi que teve coragem? Simão Pedro. Se tu és o Senhor, manda que eu vá ter contigo, Jesus, então vem. E aí aquele homem começa a andar sobre as águas. No meio do caminho, o que acontece? Aquele homem sente medo. Eu vou dizer para vocês que o pior não foi o Pedro que andou sobre as águas e teve medo no meio do caminho e afundou. O pior foi os outros 11 que nem do barco desceram. Eles nem desceram do barco. Não é? A gente critica o Pedro. Pedro não teve fé, andou sobre as águas, para lá no meio. E os outros 11 que nem saíram do barco, ficaram só lá dentro do barco. É melhor que dentro do barco. Deixou aqui quietinho. Esse negócio de andar sobre as águas eu não quero não. Gente, o Pedro ele foi o que teve o maior passo de fé diante daqueles 11 discípulos. E assim, às vezes, nós diferenciamos uns dos outros. Uns ficam dentro do barco e não querem nem pensar em descer do barco. E outros, como Pedro, no meio do caminho sentem medo, que é uma coisa extremamente normal. Aí eu pergunto para vocês, agora nessa situação, o lugar mais seguro era dentro ou fora do barco? Agora vocês já começaram a compreender, né? Nessa situação, o lugar mais seguro não era dentro do barco, mas era fora do barco. Quando Pedro chegou perto de Jesus e teve aquele medo, Jesus foi, estendeu as mãos e o segurou. Então, o importante é ver. Vou deixar para o fim. Vou falar mais uma situação aqui. João capítulo 21. Essa eu peço que vocês abram. João capítulo 21. Senão eu vou terminar a mensagem logo, tá? João capítulo 21. João. Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos junto ao mar. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, filho de Zebedeu, os outros 2 discípulos. Disseram a Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhes eles: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco naquela noite, nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então Jesus disse: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam-lhes: não. Disse-lhes: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na então e não podiam tirar a rede por causa da quantidade dos peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se da sua túnica, pois estava se despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixe, pois não estavam distantes da terra, senão 200 colonos. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas tendo em cima peixe e pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que apanhastes. Simão entrou no barco e puxou a rede para fora, cheia de 153 grandes peixes. Mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor.
Veio Jesus, tomou o pão, lhe deu e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus manifestava-se aos discípulos após ter ressurgido dentre os mortos. Essa situação, ela é depois da ressurreição de Jesus. Jesus já havia se encontrado com seus discípulos 2 vezes e precisava de mais um encontro com eles. Pergunto para vocês, dentro ou fora do barco? Agora foi fora do barco, na praia. E aquela situação fez Pedro lembrar da primeira pesca maravilhosa que eu li para vocês quando eu abri aqui, quando ele foi chamado, quando eles foram chamados. Eles estavam pescando, lançaram a rede sobre a palavra de Jesus. Eles conseguiram pegar muitos peixes que não poderiam nem carregar, as redes se romperam, chamaram outro barco. E Jesus falou para eles: eu te chamei para vocês serem pescadores de almas, pescadores de gente. E no fim de tudo isso, depois de Jesus terem se encontrado com os discípulos 2 vezes, eles ainda não tinham retomado a sua caminhada, a sua jornada com o Senhor. Jesus apareceu para eles no caminho de Emaús. Jesus comeu com aqueles discípulos e Jesus aparece agora a sua última vez aos seus discípulos, a penúltima vez aos seus discípulos, e disse assim: joga a rede desse lado. E aí eles reconhecem que é o Senhor. E eles trazem os seus peixes, mas Jesus já estava na praia com pão e com peixe preparado para eles. Então, o que eu vejo com tudo isso, que o importante é saber qual é a vontade de Deus para mim e para você. Seja dentro do barco, fora do barco, na água, na praia, aonde quer que seja, o importante é o que Deus pediu para eu e você fazer. Glória. Agora eu te pergunto, o que Deus pediu para que eu e você fizéssemos? É uma pergunta agora que não é para todos. Na verdade ela é para todos, mas cada um tem uma resposta particular para dar para Deus. Jesus não entregou a mesma missão para o pastor André que entregou para mim. Jesus não entregou a mesma missão para mim que entregou para você. Cada um em particular, Deus entregou uma missão. E às vezes a gente está fora ou dentro do barco, ou estamos no meio da tempestade, ou estamos em cima do mar, ou estamos na praia e ainda não ouvimos a voz de Deus. Estamos com medo, estamos preocupados. Não deu peixe essa noite, não tem dado peixe mais. Jesus tem falado assim: ouve a minha voz. Diga comigo, nessa noite eu preciso ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus se encontrou com Pedro naquele momento, Jesus tinha muitos amigos ali. João era um deles, que reclinava o peito sobre a cabeça sobre o peito de Jesus e tinha uma intimidade muito próxima de Jesus. Mas Jesus chama Pedro: vem cá. Chama Pedro à parte. João fica meio que de cantinho ali ouvindo aquela conversa, né? Porque depois João vai questionar Jesus sobre o que Jesus tinha falado com Pedro, né? No final do capítulo de João você vai ver que foi essa conversa. Jesus tem uma conversa com Pedro, depois tem uma conversa com João. João pergunta o que aconteceu naquela conversa entre Jesus e Pedro. E é assim que às vezes acontece mesmo. Às vezes Deus fala uma coisa para mim que as pessoas querem que Deus fale a mesma coisa para elas. E Deus fala uma coisa para o pastor André que, puxa, seria bom que Jesus falasse comigo, mas não é só o pastor André. Jesus falou uma coisa para o diácono Décio aqui, meu Deus, como seria bom se Jesus falasse para mim. Maravilha. Mas Jesus tem um tratar particular com cada um. E aí Jesus chama Pedro e diz: você me ama? Por 3 vezes Jesus faz essa pergunta. O texto no grego, depois o pastor André pode ensinar para vocês, que de grego ele conhece mais que eu. Mas é uma conversa muito íntima de Jesus. E Pedro dá duas respostas para Jesus. Ele repete 2 vezes uma resposta, depois ele dá uma mais profunda. Jesus pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Essa pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você nessa noite. Você me ama? E aí, baseado na resposta de Pedro, quando ele falou do fundo do coração dele, aquele amor ágape mesmo, que ele rasgou o verbo e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou: então apacenta minhas ovelhas. Talvez o João que estava lá, poxa, eu que reclinava a cabeça no peito de Jesus, por que Jesus não mandou eu, né? Mas aí Jesus fala para João: João, eu estava conversando com ele, é
para ele entender com que morte que ele deveria morrer, que ele vai morrer. João não entende nada. Eu vejo que a resposta de Jesus às vezes a gente não entende, mas não importa, Jesus não fala para a gente entender, algumas vezes fala para a gente apenas obedecer. E eu por muitas e muitas vezes quis entender a vontade de Deus. Eu aprendi que melhor que entender é obedecer. E depois que a gente obedece, depois que a gente vê o fruto da obediência, a gente entende, né? Jesus fala isso. Jesus fala: bem-aventurado aqueles que viram e creram. Foi isso que Jesus disse? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Então a obediência ela sempre vem antes do entendimento. Toda vez. Depois que Jesus diz que a única coisa que vai realmente agradar o coração de Deus é uma pessoa que tem fé no coração, a gente vai entender que primeiro vem a obediência, depois vem os frutos. E a gente entende isso. Jesus nessa noite Ele não quer saber se você está dentro ou fora, se você está na praia, se você está em cima da água. Ele só quer saber se você está no centro da vontade dele. Aleluia. Se você está realmente, foi falado aqui sobre dízimo, e dízimo é uma coisa interessante, era uma aliança com Deus. O dízimo é uma aliança com Deus. Mas a aliança que Deus quer que a gente faça hoje não é 10% como foi falado, é 100% do que? Do dinheiro? Não, da sua vida. É 100% do seu trabalho, é 100% do seu casamento, é 100% da sua paternidade com o seu filho, é 100% da sua filiação com os seus pais. Jesus não pede para cristãos serem meio maridos ou meio esposas. Jesus pede para que sejam maridos e verdadeiros, pede que as esposas sejam esposas verdadeiras, pede que filhos sejam obedientes aos pais, pede que os pais abençoem os filhos e não coloquem sobre eles um peso que eles vão trazer uma ira, aquela ira vai vir no coração deles. Pede para que os patrões sejam justos com os seus funcionários, pede para que os funcionários sejam obedientes aos seus senhores. Então Jesus quer que nós sejamos obedientes, e você pode entregar a sua vida completa para Deus. Glória. Mesmo que você não viva em cima do altar, não seja um sacerdote a quem Deus chamou para guiar as pessoas, como foi o caso de Pedro. Mas se Jesus te deu uma ordem, obedeça, e você vai ver os frutos daquilo. E quando você ver os frutos daquilo, você vai ver que obedecer é melhor do que sacrificar, como diz as Escrituras. Glória. E o Senhor tem algo para trazer dentro do nosso coração, que é a plenitude da paz, que excede todo o entendimento. E quando a gente foge um pouquinho do centro da vontade de Deus, alguns sentimentos começam a vir ao nosso coração. Medo: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou em cima dessa água e esse negócio vai afundar? Será que eu estou dentro desse barco, dentro dessa tempestade, Jesus não vai acabar essa tempestade? Será que eu vou chegar na praia e não tem mais peixe para comer? E aí? Jesus disse: escuta a minha voz, ouça e obedeça. Eu quero pedir para que vocês se coloquem de pé nessa noite, você que está disposto a obedecer. E eu quero que nessa noite você seja muito sincero com o Senhor. A gente às vezes tem o costume de não deixar que Deus cuide de nós em algumas áreas da nossa vida. Às vezes a gente quer ter o controle daquilo. Mas eu quero pedir nessa noite que você seja muito sincero a Deus. E você faça uma aliança com Deus. Você faça se você estiver disposto. Não é porque eu estou pedindo, não é porque eu estou pregando, não é nada disso. Você vai fazer uma aliança com Deus, de entregar a Deus tudo aquilo que Ele te pediu. E aí alguém pode pensar assim: não, nessa noite Deus vai pedir o meu carro, eu vou entregar meu carro. Gente, não é o seu carro, é a sua vida. Ah, Jesus vai pedir a minha casa. Não é a sua casa, é a sua vida. Não estou falando de bens materiais, estou falando do seu coração. Porque Jesus quer que você tenha essa casa, Jesus quer que você tenha esse carro, mas você use isso para a glória de Deus. Jesus quer que você tenha esse emprego, não largue o seu emprego para viver da obra, a não ser que seja isso, mas Ele quer que você use desse emprego para a glória dele. Jesus quer que você seja luz naquele lugar. Ah, eu quero fazer uma faculdade para quê? Para ser sucesso, para ganhar dinheiro? Não. Eu quero fazer faculdade para que nesse período que eu estiver na faculdade, o Espírito Santo de Deus me use para ser sal e luz dentro da universidade. Quando eu sair de lá, eu vou usar a minha profissão para a glória do Senhor. É isso que Deus quer. Não é 10%, não é 20%, é 100%.
do seu tempo. Nosso querido estava falando aqui que ele passa o dia pensando no Senhor, isso é paixão por Senhor. Eu sei do que você está falando. E você vai ser muito sincero com Deus, você vai fazer uma aliança com Deus de obediência. Faça se você realmente estiver disposto, porque Deus vai começar a pedir algumas coisas de você. E não é para você entregar aquilo não é o fim em si, mas é para conhecer o seu coração. Muito, muito, muito importante Deus conhecer o seu coração. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque se Deus pede algo para mim, o meu coração, a minha entrega, a minha obediência, olha, faça isso, faça aquilo, e eu percebo que eu estou sendo a vontade de Deus, a paz guarda meu coração. Hoje eu e a minha esposa, nós tomamos as decisões baseadas em uma única coisa, pastor: a paz. Quantas e quantas vezes eu tinha decisões para tomar, eu falava assim: eu preciso fazer tal coisa, Senhor, usa o teu servo, fala através de um varão valoroso, cheio do Espírito Santo, que toque no meu peito, diga isso que te digo, meu servo, faça assim, não faça assim. Gente, faz tanto tempo que ninguém faz isso. Se alguém tiver algum recado para entregar para mim nessa noite, por favor, venha aqui, bata no meu peito e entregue. Mas normalmente eu chego para minha esposa e falo: paixão, vamos tomar essa decisão, vamos. Como é que o seu coração está? Meu coração está em paz, o meu também está? Amém. É pela paz. A paz é que é o nosso guia, ela que guia o nosso coração. Porque a gente sabe que se Deus colocou a paz no nosso coração e Ele não tirou, Ele é o príncipe da paz. A decisão que a gente está tomando, ela é correta. É a paz que vai te dirigir. Então faça essa aliança com Deus nessa noite. Senhor, nós estamos aqui nessa noite aliançados, Senhor Jesus, com o Teu Evangelho. Nós um dia erguemos as nossas mãos ao Senhor e dissemos para Ti que nós somos o Teu servo, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós dissemos isso com as nossas palavras, Senhor. Mas todos que estamos aqui, Senhor, sem exceção, muitas das vezes, Senhor, não conseguimos obedecer ao Senhor, não conseguimos obedecer à Tua vontade, à Tua palavra, não conseguimos obedecer, Senhor Jesus. Nós não somos libertos às vezes das nossas vontades, dos nossos quereres, Senhor, mas nessa noite nós fazemos uma aliança com Deus, de entregarmos tudo que nós somos para Ti, Jesus. E assim como foi com Pedro, Senhor, a partir dali em diante, Senhor, o que esperava Pedro era a sua morte, mas ele foi regozijando até o dia da sua morte, porque ele entendeu que obedecer era melhor, Jesus. Pai, guia o nosso coração na obediência, Senhor. Guia o nosso coração na obediência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar, você abraça o irmão e diga assim: vamos obedecer ao Senhor e a paz dele vai estar sobre o nosso coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.